Está por toda parte. A destruição está por toda parte. Um homem fica em pé na frente de sua casa que foi transformada em ruínas mais uma vez. Depois de uma longa pausa, ele pergunta: como você enterra uma casa? O Israel destruiu mais de 40% de todas as casas. Transformaram uma população inteira desabrigada e deslocada. 1,4 milhões de pessoas, na esperança de forçosamente transferi-los para fora dessa região. O ministro do exterior israelense veio para o Conselho da ONU e disse: essa reunião deve encerrar com uma mensagem clara: traga-os de volta para casa. Mas para milhões de palestinos não existe mais casa para onde voltar. Para milhares não existe família mais para abraçar. Não por um ato de Deus, mas pelos atos de um governo que é representado aqui nessa Câmara. Ele falou das famílias e da dor, mas não há uma única família aqui em Gaza que não sofreu em níveis épicos. Ele disse a vocês como foi terrível, como é terrível matar civis, logo antes de justificar a morte, o assassinato de mais milhares de civis. Ele falou sobre o medo sofrido pelas pessoas quando os foguetes são lançados e as bombas israelenses não pouparam um único metro quadrado de Gaza. Ele acredita que a diferença entre a civilização e a barbárie é quem está matando ou como fazem esses assassinatos. Ele acredita que a humanidade e a nossa ordem baseada no direito se aplicam para os outros, mas não para Israel. E que eles protegem as vidas israelenses e permitem a morte de palestinos, a ceifada de mortes de palestinos. Ele acha que Israel está seguindo as leis que, ao mesmo tempo, estão violando e que vocês veem na televisão. E que se você dizer a palavra Hamas suficiente, você não vai ver nenhuma objeção pelo mundo da prática de eliminar da face da terra incontáveis famílias, gerações, várias gerações de uma só vez, ou que se você permitir a entrada de ajuda humanitária bastante, você vai ter humanidade garantida, mas não chega nem perto da quantidade necessária. A necessidade de ajuda está crescendo exponencialmente à medida em que vocês continuam seus bombardeios. Ele diz que é para libertar os reféns, mas ele tomou de refém 2 milhões de palestinos. Deixa eu traduzir esses números. Comparado com a população de Gaza, é o equivalente a 28 milhares, 28 mil israelenses, 12 mil crianças e 6.800 mulheres, 72 mil pessoas feridas, 5,6 milhões de pessoas deslocadas e desabrigadas. Ficou mais chocante agora? Ficou mais inaceitável? Mais ultrajante? Por que alguns sentem tanta dor pelos israelenses e tão pouca dor por nós, palestinos? Qual é o problema? Nós temos a fé errada? A nossa cor de pele está errada? Nossa nacionalidade é errada? A origem errada? Deixe-me falar com todos aqueles que, nesses últimos dias, explicaram o motivo por que alguém não deve pedir um cessar-fogo. Como os representantes dos estados aqui representados podem explicar como é horrível que 1.000 israelenses foram mortos e, ao mesmo tempo, não sentir o mesmo ultraje quando 1.000 palestinos são mortos todos os dias. 1.000 palestinos
mortos a cada dia. Por que não sentir nenhuma urgência para encerrar essa matança? Nada pode justificar os crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Nada justifica matar uma única criança palestina. Nada. Nada. Por que não se sente essa urgência para parar as mortes dos palestinos? Como eu disse, nada justifica os crimes de guerra. Vocês estão nos atrasando 8 anos de progresso, tentando justificar o que Israel está fazendo agora. Como precisa ser ingênuo ou quão hipócrita precisa ser para fingir que não sabe que Israel está intencionalmente matando civis palestinos? Quem pode acreditar que as pessoas mortas por Israel são 70% de crianças e mulheres e que famílias inteiras foram mortas enquanto Israel tenta supostamente minimizar mortes de civis? Eles matam todos nós, eles matam milhares de nós. E eles dizem que estão tentando minimizar as mortes de civis. Como vai ficar se eles... Como seria se eles estivessem tentando maximizar a morte de civis? Se matar 7 mil é minimizar, então seria possível matar 700 mil para maximizar? Não precisamos que vocês nos ofereçam conforto verbal, nem a proteção teórica de civis. Precisamos que vocês honrem essas regras, essas leis, e não registrá-las apenas para justificar que foram violadas segundos depois. Esse ultraje seletivo é um absurdo e precisa acabar agora mesmo. Essas pessoas, vocês veem nas suas telas por alguns minutos toda noite, enquanto elas são trucidadas. Elas sobreviveram décadas de ocupação militar, um bloqueio que dura 16 anos e 5 guerras na faixa de Gaza. Eles constroem e reconstroem suas vidas e seus lares e suas casas várias vezes contra todas as expectativas e apesar de todo o sofrimento. Eles são milagres de 2 pernas. Como você pode deixá-los para que eles sejam mortos mais uma vez? A resposta para o assassinato de civis israelenses não é assassinar civis palestinos. A resposta para matar civis israelenses não é a morte de civis palestinos. A vingança é uma rua sem saída. A única forma de seguir adiante é justiça. Justiça para o povo palestino. Não distorçam a lei, não curvem a lei, não quebrem a lei, não traiam a lei para acomodar a vontade de Israel. Respeitem a lei, mantenham a lei, mantenham o nível alto. É por isso que estamos aqui, para salvar as gerações futuras dessa guerra. Mantenham a lei, façam que ela seja cumprida pelo bem de todos os países, pela credibilidade desses países representados aqui. Senhor Presidente, uma jornalista estava relatando, quem não conhece o Arthur, ele é o correspondente de campo da rede Al Jazeera na faixa de Gaza. Como ele vem fazendo sem parar há vários dias, recebendo notícias, entrevistando um palestino que perdeu a esposa, o filho e a filha num bombardeio israelense, e ele sentiu algo que muitos pais sentem. Ele falou com seu filho. Ele espera uma resposta que nunca vai chegar. Ele disse:
Você não me contou que queria ser jornalista? O filho dele queria ser jornalista. Apesar de jornalistas na Palestina serem alvos, lembrem do Al-Wahy. E agora o sonho do filho vai amaldiçoar o resto da vida desse pai. Eu tenho algumas palavras que eu quero que vocês escutem. Ele disse: eles se vingaram contra as nossas crianças. E aí ele disse, com a voz trêmula: Malish, permita que eu explique para você. Literalmente significa tudo bem, mas deixa eu contar para você o que eu acho que ele quis dizer. Deixe-me falar em árabe. Que mundo vivemos onde Gaza está novamente sendo atacado perante as câmeras? Repudio todos os que veem isso e não fazem nada. Estamos perdendo nossa dignidade. Todos os que justificam as mortes, ao invés de defender as vítimas, estão justificando crimes e prestam seus respeitos à vítima, mas explicam que o assassino não é responsável pelo assassinato. Então, todos os que fazem isso e não defendem nosso povo, não defendem o fim desse massacre, repudio a todos vocês. Que vergonha! O mundo de verdade não pode seguir dessa forma. Que vergonha daquele que vai falar depois de mim para defender e justificar a morte de pessoas inocentes. Não existe justiça nesse planeta. Temos Deus. Só temos Deus a quem recorrer. Finally, I appeal to all of you. E, por fim, eu imploro a todos vocês, por favor, parem as mortes. Votem a favor do apoio humanitário para que o auxílio chegue àqueles que precisam do auxílio para sobreviver. Votem para pôr um fim a essa loucura. Vocês têm a oportunidade de fazer algo, de construir algo, de mandar uma mensagem. Escolham o lado da justiça, não da vingança. Não justifiquem a quebra das leis. Escolham a paz, não a guerra. Não mais guerra. Votem para encerrar 2, quase 3 semanas da pior hipocrisia que nós vemos há décadas. Tragam um pouco de credibilidade de volta a essa instituição e as regras que ela deveria incorporar. Não percam essa chance. As vidas estão em jogo e toda vida é sagrada. Por favor, salvem as vidas, salvem as vidas, salvem as vidas. Votem a favor da nossa resolução. Obrigado.